Sabe aquela fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta? Este Papo de Mulher é sobre a adolescência. Acompanhe. E quem conversa com a gente sobre esse assunto hoje é a psicóloga de orientação psicanalítica, Fernanda Rossi. Seja bem-vinda. Obrigada, menina. Bom, para a gente falar sobre adolescência, vamos começar. O que é a adolescência e em que idade ela começa? Bom, a adolescência é a fase do meio, né? Então eu nem sou um adulto, mas também não sou mais uma criança. Isso começa a acontecer por volta, hoje em dia, dos 10 anos de idade. Que hoje está mais cedo, né? Que eles estão começando a ter uma sexualidade, um corpo mais sexualizado, um pouquinho mais cedo, a puberdade. E ele vai até muito mais tarde do que antigamente, né? Há 10, 15 anos atrás, a adolescência ia até uns 18, 20 anos. Hoje a gente já compreende que ele vai até uns 21, 24, vai dependendo muito das circunstâncias em que o adolescente vai se colocando como adulto na vida, né? Então ele é essa fase do meio. E por estar no meio, ele é cheio de dilemas, né? Porque muita coisa fica confuso, tanto na cabeça do adolescente, quanto para os pais, né? Que acho que é a parte mais delicada. Né? Para os pais, você não sabe Com o que certeza, fazer. exatamente. Os pais se sentem mais perdidos. Ô, Fernanda, e agora a gente começa a ver também casos de adolescentes que estão tendo problemas emocionais, assim, parece que está mais visível hoje em dia do que era antigamente, né? Problemas emocionais, depressão. O que você tem a falar sobre isso? Mudou muito o contexto da família, né? Antigamente os pais tinham uma vida menos corrida do que a de hoje. Hoje a gente trabalha muito mais para ganhar muito menos, né? Verdade. E para dar conta de muito mais responsabilidades no dia a dia da vida. Então essa correria toda, essa sensação de urgência que inclusive as próprias redes sociais, a internet nos coloca, também fica uma situação em que os adolescentes ficam mais, não só os adolescentes, desculpa, os filhos como um todo, eles acabam ficando mais de lado, porque é tanta coisa que os pais estão ocupados que a mente não fica mais tão disponível. Isso tem cooperado para um adoecimento maior, tanto das crianças quanto dos adolescentes. O principal deles é a depressão. Só que quando a gente pensa em depressão em criança e adolescente, ela não é igual no adulto. Um adulto em depressão, na maior parte das vezes, ele é um adulto que reprime, né? Ele fica quieto. O adolescente e a criança não, eles ficam inquietos. Então é uma agitação que não para, que você fala, meu Deus, como? Parece que não desliga, não consegue dormir. Então é uma inquietude mesmo, o tempo todo. E isso pode-se pensar, quando é uma coisa que sai muito do comum, que talvez seja um indivíduo em depressão, né? Mas eu penso que tem muito a ver, e os estudos têm mostrado, que tem muito a ver com essa correria que ocupa a mente dos pais e desocupa dos filhos, né? Então isso ajuda a desenvolver muitas patologias. E essa mudança no padrão familiar também? Muitos pais separados, daí às vezes tem mais de uma casa, porque a guarda compartilhada. Não, você acredita também que tem alguma coisa? Vai depender muito, Leda, porque vai depender da estrutura dos adultos. Se forem pais que se separam, mas conseguem ter um bom diálogo e continuar pais dos filhos, isso não é passado como um problema, porque a gente vê na clínica, por exemplo, na experiência clínica, pais que são casados e os filhos sofrem imensamente, porque o casal não consegue se conversar. Tudo é motivo de briga, tudo vira confusão, tudo vira conflito. Isso gera uma angústia dentro da criança e do adolescente que é muito intensa. Então não necessariamente é a separação ou ter duas casas, vai muito do afeto. Se o casal se separa, mas mantém o diálogo, a criança vai bem, ele aprende a lidar com essas circunstâncias de uma maneira muito boa. Porque criança e adolescente tem algo que é lindo, eles são plásticos, eles têm muita facilidade para se adaptar com as circunstâncias. Nós adultos é que não, né? Nós somos rígidos. Sim. E existem várias dificuldades aí nesse período, né, nessa fase de adolescência. A questão do comportamento, os hormônios, as mudanças corporais, né, psicológicas, para se construir
realmente uma personalidade adulta, então essa fase é muito difícil, né? Quais os principais pontos que você destaca, assim, durante essa fase, que os pais também, o próprio adolescente, né, pode estar ali observando para que não seja uma fase tão dolorosa? Isso. A adolescência é um luto. São vários lutos que eles passam nessa fase. É o luto do corpo, porque é um corpo de criança que vai deixando de existir para se tornar um corpo novo, e eles se assustam, né? Assustam com o peito que está crescendo, né? Com os pelos pubianos, isso assusta, né? Então, ao mesmo tempo que tem toda uma excitação por esse lado, tem um susto. Tem um outro luto, que é o luto dos pais. Meus pais já não são os que eu idolatrava, né? Eles sabiam tudo, não sabem mais. Não sabe mais nada. Você não sabe nada, mãe. Exato, daí vem o ódio. E acaba deixando de ser o centro das atenções quando era criança. Isso, né? isso aí é verdade. Porque enquanto é criança, a gente tem uma paciência com criança, né? Principalmente se ela for pequenininha, a gente tem uma disponibilidade, porque entende, são crianças. Conforme eles vão crescendo, a gente fala, ai, que droga, né? Tá cansativo, esse comportamento tá chato. E quanto maior eles ficam, e a hora que eles chegam do nosso tamanho ou até passam da gente, é a hora que daí a gente desestabiliza. Porque a gente olha para eles e fala, não cabe esse comportamento. E a gente precisa lembrar que cabe. Cabe porque tem um monte de coisas que eles ainda não sabem, que eles não são capazes. Tem um monte de coisa que não é consciente, mas eles nos testam para ver até quando a gente continua amando, se a gente continua gostando. Porque como eles estão com dúvida do que sentem por nós, eles testam para ver se a gente também. Será que ele também parou de gostar de mim? Olha só. Será que eles também estão bravos Gente, que comigo? engraçado que eu Aí lembro eles disso na testam. minha adolescência, desse pensamento. Não é? Então, É. e isso acontece o tempo todo, então é muito delicado isso. Então esse é um segundo luto. E o terceiro luto é o luto pela vida, que eles começam a ter uma noção das dificuldades da vida. É que os boletos daí, eles começam a entender a importância dos boletos, que os boletos vão começar a chegar, eles vão ter Bem que pagar. colocado, Carol. Porque o papai trabalha bastante, tudo isso, né? E assim, o quanto que tem muitas coisas que eles querem que não dá para comprar, porque daí eles começam a perceber os limites de maneira muito mais clara. Então isso traz o luto das fantasias. Então esses 3 lutos é muito doloroso. Então tem uma dor, tem revolta, eles ficam bravos, né? A gente costuma dizer que o adolescente é um indivíduo em ódio, mas não é um ódio no sentido negativo, é no sentido do susto, do medo. Na psicanálise, principalmente em Winnicott, que é o autor que eu sigo, que eu trabalho, a gente entende que o ódio é sempre fruto de uma falta. Então a falta das certezas, a falta da percepção de um futuro, a falta da percepção de si mesmo, tudo isso é tão assustador que ele fica raivoso. Então o que eles precisam? De acolhimento, né? Que os adultos sentem, conversem, passem juntos por essa fase, não entendam as brigas, as atitudes deles mais agressivas como algo de maldade, de inadequação, mas um algo assim, ei, fala comigo, me dá um espaço para extravasar, porque vai passar, porque passa. Se a gente tiver paciência como adulto, isso passa. Mas não só paciência, dedicação, tolerância, né? Então tudo isso vai Pra gente é aos poucos se difícil, né, organizando. também. Pro adulto porque é assim. Mas é só a gente lembrar também que nós já passamos por essa fase. E dá tudo Uns que certo no final. Uns deram mais trabalho, outros não, e no final dá tudo certo. Tem também pessoas, né, que daí já não são mais adolescentes, que perduram a adolescência? Tem, adolescência tardia. Tardia. Chamada. Por quê? É algo genético ou é algo... eu pensei numa palavra, gente, mas não vou falar, né? Eu acho que a gente pode Tipo pensar assim, né? muito Tô em bem folga. aqui, tô de folga, Isso. entendeu? Pode ter a ver, porque assim, muitas vezes, eu penso muito que tem a ver com uma questão familiar, né? Não no sentido de uma culpa da família, eu nunca gosto de usar esse termo, mas existem condições que propiciam coisas mais fáceis e outras coisas mais difíceis. Uma família, por exemplo, que oportuniza muitas coisas agradáveis, né? Não exige que o filho se torne responsável por ele mesmo, pode sim passar uma impressão para esse filho de que ele não precisa crescer. Né? Então fica realmente confortável. Outros já ficam na adolescência tardia devido ao medo. O medo do enfrentamento, o medo de ir para a rua, de ter que se expor.
Isso também pode prender. Então não existe uma resposta única, né? Mas pode ter várias questões, vai depender de cada caso. Agora, o que eu me recordo muito da minha fase de adolescência é o sono, gente. Era um sono que vocês não estão entendendo. Tem essa alteração hormonal, né, que é muito forte. E eu lembro dessa fase assim, que era muito gostoso. E a fome também, né? E a fome. Que a gente podia comer à vontade, que não engordava. A gente tem que deixar. Tem. Assim, claro que é importante, né, a gente poder ir orientando naquilo que vê que é um exagero, porque pode ser que desenvolva, por exemplo, um adolescente que está comendo muito, ele pode desenvolver uma obesidade e isso vai trazer consequências para a vida dele. Mas realmente eles são vorazes, né? Eles comem. Isso tem a ver com o metabolismo. O metabolismo do adolescente, como é uma explosão hormonal, o metabolismo está super acelerado. Então, em geral, eles comem muito e não engordam. Agora, se começa a engordar, a gente precisa ir tomando os cuidados. Porque, por exemplo, alguns engordam na adolescência como uma forma de esconder o próprio corpo, porque não estão sabendo lidar com a sexualidade. Outra informação tem algum interessante desequilíbrio ali por conta, né, dessa... porque a sexualidade assusta e isso pode ser a obesidade pode vir como uma forma de ficar sem forma, né? Pode acontecer isso. Agora, também é interessante pensar que, assim, por exemplo, você teve o sono, né? Outra pessoa pode ter o sair sem parar, né? Então, é muito. Ela olhou pra mim porque eu falei que eu era assim. Então, por que isso? Porque a gente pode pensar assim, a maneira como cada um, como adulto, lida com os dilemas da vida, né? Tem pessoas que, quando em dilema, precisam dormir. Tem outras pessoas que precisam sair. Tem outras pessoas que precisam fazer outras coisas, faz compra, enfim. Cada um de nós vai, desde a infância, adquirindo um hábito que nos ajuda a nos aliviar. Então, como é luto, a adolescência é um luto, a gente pode pensar que cada um vai viver esse luto com as armas que tem. E os adultos estão ali para ir ajudando a resgatar, para desenvolver armas melhores. Então, assim, a pergunta, para os pais, seria melhor, já sabendo disso que você acabou de falar, que para mim foi uma lição, sabendo que a partir dos 10 anos vai ter toda essa transformação, já entrar com, não seria tratamento, já entrar com psicólogo para acompanhar esse processo e ser menos doloroso para ambas as partes? Olha, eu costumo dizer que se os filhos fossem para terapia por volta aí de 9, 10 anos de idade e pudessem ser acompanhados ao longo da adolescência, eles se organizariam com muito mais facilidade para a vida adulta e os pais teriam muito menos lutas também, porque é muita angústia, né? Ainda mais num mundo tão confuso como hoje, em que tem tantas coisas que são indefinidas, né, Sandra? Então são tantas incertezas que nós como adultos passamos que isso para os filhos é muito difícil. Então ter um espaço onde eles possam conversar, onde eles possam se expor, não é uma terapia pensando em cura, porque não é uma questão de doença, é uma questão de apoio, prevenção, de acolhimento, prevenção. Então é um cuidado que, se os pais podem fazer esse tipo de investimento, é uma bênção, os filhos vão se beneficiar muito. Aliás, a terapia para qualquer pessoa, né? Eu acho que faz muito bem, é muito saudável para a gente se autoconhecer. Exatamente. E assim, você falou sobre hoje em dia, que está diferente, né? E o cyberbullying? O que você vê no teu consultório sobre O isso? bullying, ele acontece tanto na infância quanto na adolescência, e o cyberbullying é uma continuidade disso, só que ele é um pouco mais perigoso, porque o que fica numa rede social tem um alcance que a gente não tem como saber a dimensão disso, e nem a durabilidade. Porque uma questão que acontece dentro da escola pode ser ali pontual e vai. No cyberbullying, não, isso fica muito mais exposto. Agora, a gente precisa pensar, criança pode ser cruel, é um fato, né? Crianças e adolescentes têm um instinto, muitas vezes, de inveja, de ciúmes, de braveza, porque o outro se destaca. Tudo isso é parte do humano, não é algo errado, é um sentimento, parte da humanidade, que precisa ser cuidado. E cabe muito aos adultos estar com olhos abertos para observar os atos dos filhos, tanto de fragilidade quanto de potência para braveza, que eles podem sim expor um colega a situações muito perigosas. E os efeitos disso para quem recebe é muito sério, porque isso pode determinar uma vida de dores e sofrimentos,
Assim como quem faz pode também carregar a longo prazo uma grande culpa. Então, para um e para outro, cabe acolhimento, olhar, porque isso faz mal. Bom, a adolescência é um tema que daria para a gente passar muitas horas aqui conversando. Certamente seria muito agradável, assim como foi a nossa conversa. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Obrigada, Fernanda. O Papo de Mulher de hoje vai ficando por aqui. Deixe seu comentário nesse vídeo e siga as nossas mídias sociais. E se inscreva também no nosso canal no YouTube, hein? Até a próxima semana. Tchau, tchau!